Diz assim, Romanos 8:31: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos ler o versículo 37, todos nós juntos? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Cada um numa tradução, mas está valendo. Amém? Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Estamos aqui, Senhor, desejosos pela Tua palavra, por sermos edificados por Ti, por sermos edificados por meio da Tua palavra. Senhor, que nenhum empecilho, Senhor, venha atrapalhar, Pai, esse momento tão precioso que é o momento da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Eu acredito que todos nós já usamos este versículo. Ele é muito bom de se falar, de se dizer, é muito bom. Acredito que você já ministrou isso para alguém, ou já falou, já declarou que em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. E de fato, nós somos mais que vencedores mesmo, amém? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então o propósito de Deus é que eu e você venhamos a ser mais que vencedor. Mais que vencedor na nossa vida espiritual. Mais que vencedor na nossa família. Este é o ano da família. Então o propósito de Deus é que você venha a ser mais que vencedor. Mais que vencedor no seu ministério. Quantos aqui quer ter um ministério abençoado? Eu quero ter. Mais que vencedor na sua vida profissional. Estamos vendo tantos rumores, este ano, vai ser assim, vai ser assado. Mas nós estamos crendo que somos mais que vencedores nas nossas finanças. Mais que vencedores na nossa vida emocional, sentimental, enfim. Somos mais que vencedores em tudo, porque o Senhor, Ele já pagou um alto preço por nossas vidas, amém? Então isso aqui é muito importante. E Deus nesses dias, Ele tem nos dado condições. Deus nesses dias, Ele tem nos capacitado. Quantos aqui têm se sentido capacitado por Deus? Deus nesses dias, Ele tem provido. Ele tem sido a provisão na vida da igreja. Deus tem provido na sua vida. Deus tem sido a provisão na sua vida. Então glória a Deus por isso. Nós temos muitos motivos para glorificarmos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Deus tem se revelado nesses dias para a sua igreja, para nós. Deus tem se deixado ser revelado, tem se manifestado. Deus tem se revelado através da sua palavra nesses dias, para que de fato nós possamos ser vencedores.
E o tema da minha palavra é características de um cristão vencedor que cumpre o propósito. Quantos querem cumprir o propósito do Senhor? Cristãos mais que vencedores que cumprem o propósito. Eu quero cumprir o propósito. Eu quero cumprir aquilo que Deus determinou para a minha vida. Não sei você, mas com certeza você também quer cumprir o propósito de Deus, sim ou não? Porque uma coisa está ligada na outra. Se somos mais que vencedores, certamente nós vamos cumprir o propósito de Deus. Certamente nós iremos fazer aquilo que Deus quer que eu e você façamos. Certamente nós vamos fazer aquilo que está no coração de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Então isso aqui é muito importante. E eu separei aqui 4 características de um cristão que vai cumprir o propósito, de um cristão vencedor, de um cristão que vai vencer. E uma delas é o cristão vencedor, mais que vencedor, que vai cumprir o propósito. Ele vive pela graça. E não apenas vive pela graça, mas ele opera todas as coisas por meio dela, por meio da graça. Se tiver um tempo em que precisamos depender da graça, é esse. Lógico que em todos os tempos nós precisamos depender da graça, mas esse que nós estamos vivendo hoje como igreja, como nós precisamos de fato viver pela graça, termos esta condição, essa liberdade de chegarmos e dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode dar um glória a Deus por isso? Cristo vive em mim. E nós sabemos que graça é favor imerecido de Deus para os homens. Graça é um atributo de Deus. Graça é uma porção da presença de Deus se manifestando na vida do homem. É a pessoa do Senhor Jesus. Então nós precisamos nesses dias viver pela graça, porque nós somos tão limitados. Eu não sei você, mas eu, bispo, pela misericórdia de Deus desta casa, de mim mesmo, queridos, nada tenho a vos oferecer. Nós, pastores, somos tão limitados, mas glória a Deus, que temos a graça de Deus sobre as nossas vidas, que nos capacita a fazermos o melhor nesses dias. Então isso aqui é algo tremendo. Abre comigo em Romanos, um pouquinho atrás, Romanos 5, versículo 1, vamos ler a partir do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz, por meio de Jesus. Olha só que coisa tremenda. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, diga assim comigo, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. Oh, aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então olha só que texto tremendo. É por intermédio do Senhor Jesus que nós temos acesso, pela fé, a esta graça poderosa que nos mantém firmes. Por isso eu estou falando para você nesta noite que um cristão vencedor, que vai cumprir o propósito, ele vive pela graça. Ele consegue alcançar esta firmeza, ele é consolidado, ele está firmado.
Veja que nós estamos vivendo dias em que a igreja precisa ser firmada, como está dizendo aqui o versículo aqui de Romanos. E nós sabemos que é pela graça, é por causa desse favor de Deus que nós vamos estar firmes. Amém, queridos? Abre comigo em 1 Coríntios, um pouco adiante, bem pertinho, não passe muito. Olha só que texto mais poderoso. 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, oh aleluia, vai dando glória a Deus aí, vamos fazer um culto vivo aqui. Mas, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Glória a Deus, irmãos. Então olha só, mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo está saindo de cena. Paulo está dizendo assim: olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. Você é o que é. Nós somos o que somos. Não é por causa de nós mesmos, queridos. Não é por causa do nosso entendimento, não é por causa do nosso estudo, mas é por causa da graça de Deus que está sobre as nossas vidas. Então isso aqui é algo tão especial. E ele continua dizendo que essa graça não se tornou vã na sua vida, que ele trabalhou, que ele cumpriu, que ele exerceu o chamado de Deus na vida dele. E ele até cita: olha, eu trabalhei mais do que os outros, mas isso não veio de mim, isso veio da graça de Deus que está sobre a minha vida. Você pode dar glória a Deus por isso. Então viver pela graça é viver na dependência. Olha aqui para mim, viver pela graça é viver no descanso. Viver pela graça é viver em paz. Viver pela graça já não é mais você agindo, já não é mais você fazendo, mas é Jesus fazendo por você, é o Espírito Santo agindo por meio da sua vida. Viver pela graça já não é mais você quem vai, já não é mais você indo, é Jesus indo por você. É Jesus indo, é Jesus à sua frente, é Jesus sendo escudo na sua vida. Essa igreja, ela é uma igreja mais que vencedora. Por quê? Porque Jesus está à nossa frente. Jesus está à minha frente na minha família. Jesus está à minha frente nesse ministério, nesse grande projeto. Nós estamos apenas começando. Aquilo que Deus quer fazer aqui é algo muito grande, e isso vai acontecer. Não é por causa de mim, não é por causa dos pastores desta igreja, não é por causa de você, mas é por causa da graça dele que está sendo derramada nesse lugar. É por isso mesmo que nós seremos uma multidão de vidas nesse lugar. Oh, graça maravilhosa. É a 4ª vez que eu prego sobre a graça, meu filho. Porque eu decidi viver nesta paz, eu decidi viver nesse descanso, eu decidi entregar os fardos que vêm sobre a minha vida, eu decidi entregar para Jesus. Porque esse caminhão aqui é muito grande, esse carro é muito grande. Estou falando da igreja. É muito para me dirigir, porém não sou eu que dirijo, é o pastor principal desta igreja, que é o Espírito Santo de Deus,
que está dirigindo esse caminhão. Olha eu aí, olha os pastores aí, olha você aí, olha Jesus nos dirigindo. Olha só que tranquilidade, olha só que segurança. É Jesus por mim, é Jesus por você, é Jesus pela sua casa. Logo já não sou eu quem vivo. Então essa é a primeira característica. Quero falar muito de Jesus nesta noite, porque Ele é o nosso maior referencial. Quero falar de Jesus nessa noite, porque Ele é o nosso maior exemplo. Abre comigo em Hebreus 12, pouquinho adiante. Quem encontrou, diga amém. Ó. Segunda característica, Hebreus 12, versículo 2. Olha aqui que coisa tremenda. Oh, como a igreja precisa disso aqui, meu querido. Como nós precisamos desse princípio nas nossas vidas. Como nós precisamos olharmos para Jesus nesses dias. Somos levados a olhar para tantas coisas. Somos levados a olhar para tantos lugares, para tantas situações, coisas que estão acima das nossas forças, situações que, se olharmos nessa esfera, nós não vamos conseguir. Porém eu te convido nesta noite para nós olharmos para Jesus. Tira os seus olhos dessa esfera. Tira os seus olhos daquilo que é visível. Tira os seus olhos daquilo que é aparência. Tira os seus olhos do homem. O homem é muito importante. O homem é o nosso referencial. Glória a Deus, deve continuar sendo. Vocês devem olhar para mim e me ter como um referencial. Você deve olhar para os pastores desta igreja e tê-los como referencial. Você deve olhar para o seu discipulador e tê-lo como referencial. Isso é muito importante. Mas eu quero te conduzir nesta noite para você olhar para Ele, que é fiel, que não falha, que é Deus Emanuel, que é Deus conosco, é Deus perto de nós. Vamos olhar para Jesus. E o texto diz assim: olhando firmemente, diga assim, olhando firmemente. Oh, aleluia. Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Você pode dar um glória a Deus nesta noite. Olhando firmemente. Olhar firmemente é não tirar os olhos. Olhar firmemente é não distrair. Olha aqui firmemente para mim. Isso. Ficou legal, você vai ser mais ministrado. Olha aqui firmemente para mim, é desta forma. De repente tem um barulhinho aí do seu lado, não tire os seus olhos. É assim, é isso que o escritor de Hebreus está querendo falar para nós nessa noite. É não olhar para a esquerda e nem para a direita. É não olhar para as circunstâncias. É não olhar para aquilo que é visível, porque aquilo que é visível passa, mas aquilo que não é visível vai permanecer eternamente. Paulo ele diz isso em 2 Coríntios. Ele diz assim: olha, tentando-me não nas coisas que se veem,
mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são passageiras, vai passar, mas as que se não veem são eternas. Paulo estava dizendo mais ou menos assim para a igreja de Coríntios: olha, todas estas situações, todos os meus sofrimentos, todas estas coisas que eu tenho encontrado na minha frente, no meu ministério, são secundárias. Os meus olhos estão na glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então eu não sei como você está nesses dias. Onde estão seus olhos? Onde estão os olhos da igreja nesses dias? Estão nas circunstâncias, estão nos problemas. Quanto mais olharmos para a circunstância, mais essa situação vai se tornar impossível para nós. Mas quando nós olhamos para Jesus, esta situação torna algo tão fútil, tão insignificante. Sabe por quê? Porque Jesus criou todas as coisas e fez todas as coisas. Amém, queridos? Isso se torna nada. Então por isso nesses dias nós temos que olhar firmemente para o Senhor Jesus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles diante de um decreto do rei, que todos precisavam, todos teriam que se prostrar diante daquela estátua. De repente aquela multidão se prostrou. Olha lá quem estava em pé: 3 homens. Sabe por quê? Porque eles não olharam para aquele rei, para aquele pagão. Eles olharam para o Senhor. E o rei mandou chamá-los. E eles disseram assim: ó rei, fique sabendo, que se o nosso Deus quiser nos livrar desta fornalha, Ele nos livrará. Livrou. Você pode dizer, livrou. Livrou. Todas as vezes que nós temos essa atitude, algo acontece nas nossas vidas. Estevão sendo apedrejado, Estevão recebendo pedradas, ele conseguiu olhar para os céus, ele conseguiu olhar para o alto, e a Bíblia diz que ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus assentado à destra do Pai. Oh meu querido, olha aqui para mim, de repente você está passando por situações semelhantes, de repente pedras estão vindo até você, de repente pedras têm sido atiradas, mas olha aqui, se olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro, nós veremos a glória do Senhor, nós veremos a provisão do Senhor, nós veremos o agir de Deus, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então isso aqui é algo tremendo, isso aqui é algo maravilhoso. Então tem muitas pessoas olhando para a aparência, tem muitas pessoas olhando para o homem, tem muitas pessoas que frustra com o homem, que frustra com o líder, por exemplo, e ele fica magoado. Ah, mas eu esperava isso. Ah, mas eu esperava esta palavra. Ah, mas eu esperava esta atitude. Tem pessoas dentro da igreja assim, e já se não bastasse eles dizerem, eles começam a dizer assim: ah, esta igreja não sei. Ele pega algo pessoal e conduz para a igreja. E quando você fala de algo pessoal, você canaliza para a igreja, você está falando de você mesmo. Porque a igreja somos todos nós. Então não utilize uma situação, duas situações e coloque a igreja no meio, não, meu filho. Não olhe para o homem falha.
Olha aqui para mim, eu falho, meu filho. Nós falhamos. Porém, a minha base, a sua base, o meu fundamento e o seu fundamento não estão nos nossos semelhantes, está no Senhor. Então pare de olhar para o homem. Pare de dizer, eu estou frustrado. De vez em quando você ainda vê isso. Olha aqui, a nossa fé está firmada no Senhor Jesus. Nossa fé está no Senhor. E se a nossa fé está no Senhor, filho, nós vamos permanecer firme. Nós vamos continuar. O projeto não vai parar. Projeto de Deus não para. Não depende disso ou daquilo. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Então para de olhar para aquilo que é aparência, para de olhar para aquilo que é visível. Para de olhar para o seu semelhante. Nós olhamos muito para a aparência e nós ainda nós tiramos conclusão. Estamos no século 21 e ainda nós olhamos para a vestimenta. Sabia disso? Um cristão vencedor que vai cumprir o propósito, ele olha para Jesus. Vem situações, vem circunstância, mas ele não para, ele permanece, ele continua, ele vai à frente, ele vai perseverando para alcançar a sua vitória que está em Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite por isso? Aleluia! Isso aqui é algo tremendo. Terceiro, 1 Pedro 2, versículo 21. A parte B do versículo diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Olhando para Jesus, e agora apenas não olhando, mas também seguindo os seus passos. Tem um texto tremendo lá em 1 João, não precisa de você abrir, que diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Agora eu quero te convidar para nós seguirmos os passos do Mestre, para nós seguirmos as pisadas de Jesus. Eu estou assim meio de câmera lenta, mas eu não estou remedando Jesus a andar, tá bom? Eu estou aqui dando um exemplo, para você entender aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente nesta noite. Então nós precisamos seguir as pisadas de Jesus, seguir os passos do Mestre. A Bíblia diz que Jesus ele andou por todos os lados, ele se deslocava por todas as partes de Israel. E a Bíblia diz que ele andava e ele curava todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele percorria todos os lugares e ele realizava obras poderosas. Então seguir os passos de Jesus é participar dos sofrimentos de Jesus. Seguir as pisadas do Mestre é você realizar as obras que Jesus também realizou. Então eu olho para Jesus, eu vejo esse referencial a ser seguido. Devemos olhar para Jesus e também sermos o que Ele é, aquilo que Ele foi, e realizar as obras que Ele fez. Nós temos direção nesses dias. O que devo fazer nesses dias? O que Jesus fez. Qual deve ser o meu comportamento? O comportamento de Jesus. E isso aqui é algo muito tremendo.
Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo algumas características que nós precisamos nesses dias continuarmos nessas pisadas. Jesus, ele tinha compaixão pelas vidas. Jesus tinha esse amor forte. Jesus, ele chegava em um determinado lugar, seu coração, eu acredito que pulsava. Ele via as necessidades das pessoas. Se queremos nesses dias conduzirmos pessoas até Jesus, nós também temos que ter estes olhos da compaixão. Olharmos para as pessoas como Jesus olhou, como Jesus tem olhado nesses dias. Olharmos para as pessoas e conseguirmos ver, tirar esse raio-x que Jesus tira. Temos que termos compaixão nesses dias. Jesus, ele chegava em determinado lugar, a Bíblia diz que ele chegava e ele via aquele rebanho como ovelhas sem pastor. Ele via aquele rebanho disperso. E a Bíblia diz que ele tinha compaixão daquelas vidas. De repente chegava até ele: mestre, se podes, cura-me. E ele: está curado. Está curado, meu filho. Jesus, filho de Davi. Jesus se atentava. Jesus estava atento à voz do povo, porque ele tinha compaixão. Eu quero convidar a igreja nessa noite para termos compaixão pelas vidas. Isso não vem de nós, não, é de Deus. É Deus que tem que operar esse querer nas nossas vidas. Te convido nessa noite para você ter compaixão daquelas pessoas que estão à sua volta, ali no seu trabalho, na sua família. Hoje aconteceu um negócio inusitado, né? Família Buscapé foi toda lá para casa hoje. Quase todos, né? Família Buscapé, a família da bispa. É a forma que eles colocou no grupo, não é algo. Legal. E fizemos troca de presentes lá. E tinha lá 30 e tantas pessoas. Acredito, com mais ou menos umas 30. E eu estou olhando para tudo isso, eu estou dizendo: Deus está nos dando uma oportunidade para falar na vida desta família. Eu estou conseguindo ver com os olhos de Jesus. Eu estou conseguindo ver uma oportunidade. Jesus, ele conseguia ver sempre uma oportunidade para alcançar os perdidos, para alcançar aqueles que ainda não haviam sido alcançados. Quantos estão me entendendo nesta noite? Quando eu olho para Jesus, eu vejo a disposição que ele teve para fazer a obra de Deus. Que disposição! E eu louvo a Deus porque nesse lugar Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado homens e mulheres nesse lugar, que estão conseguindo conciliar, que estão conseguindo vencer esse tempo de ativismo. Deus tem levantado homens e mulheres nesse lugar que têm realizado a obra, que têm feito a obra. E Jesus era assim o tempo todo, ele trabalhando, o tempo todo ele andando para fazer aquilo que o Pai o havia determinado para que ele viesse a fazer. Ali quando ele estava falando com a mulher samaritana, ele termina de abençoar aquela mulher, e de repente chegam os seus discípulos e dizem: olha, Jesus come. E Jesus então vira para eles e diz: olha, uma comida eu tenho para comer que vós não entendeis. E os discípulos disseram assim: olha, pode ser que alguém veio e trouxe comida para ele.
E Jesus então se levanta ali em João e diz: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Esse era o desejo de Jesus. Em outra ocasião, Jesus estava trabalhando, e os discípulos chegou até ele e disse: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu também estou trabalhando. O meu Pai está trabalhando e eu também estou trabalhando. Então Deus está levantando a sua igreja nesses dias para se envolver com a obra, para se envolver na edificação, para cumprir o propósito. Aqui começa já a se manifestar o propósito de Deus. A Bíblia diz assim, que nós fomos criados em Cristo Jesus, que nós somos feitura deles, preparados para realizar boas obras, pelas quais Deus já havia preparado de antemão. Tem um outro texto que diz assim: olha, quem crer em mim fará obras e fará maiores do que esta, porque eu vou para junto de meu Pai. Deus tem nos dado condição nesses dias para realizarmos esta obra proposta por Ele. Em outro texto ele diz: estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo essa disposição para fazer a obra do Pai. Mas eu também consigo ver mais. O que você consegue ver olhando para Jesus? Eu consigo ver uma vida de intimidade através da oração. Você consegue ver esse testemunho? Jesus sempre estava fazendo, Jesus sempre estava realizando, Jesus sempre estava no meio de uma multidão. Mas tinha um momento que Jesus parava tudo e ia para a presença do Pai, ia para a presença do Senhor, ia tirar um momento, ia ter intimidade, ia falar com o Pai. Eu falei hoje pela manhã aqui, eu quero seguir essas pisadas. Todos nós precisamos também desta vida de intimidade através da oração. Precisamos desse relacionamento com Deus. É esse relacionamento que vai nos mantermos de pé. É esse relacionamento que vai nos sustentar. Às vezes na igreja começam uns burburinhos. E dessa vez está acontecendo no meio de alguns jovens. Estou desanimado. Estou desanimado com isso. Estou desanimado. Se alguém chegar para você e disser: está desanimado, você pergunta: está orando, meu filho? Porque eu nunca vi alguém que está orando, que tem intimidade com Jesus, que está desanimado. Eu não conheço uma pessoa que tem um relacionamento saudável com Jesus que está desanimado. Então, se alguém chegar para você e dizer assim: eu estou desanimado, aí você fala para ele: vai orar, meu filho, vai orar, irmão. Ô irmão, vai orar. Você conhece, Pedro, alguém orando desanimado? Eu não conheço. Então nós precisamos ter essa vida de oração. E eu olho para Jesus, eu consigo ver essa vida de intimidade, de oração com o Pai. Jesus, ele se retirava para lugares áridos. Jesus, ele fazia vigílias. Por que não fazermos vigílias com Jesus? Nós tiramos tanto tempo, por que não fazermos uma vigília? Você e Deus, da meia-noite às 6. Legal? Vai levantar só a capa, abrindo a boca.
mas o espírito vai estar vivificado, vai estar forte para enfrentar as batalhas desta vida. Oh, irmãos, isso aqui é tremendo. Quando eu olho para Jesus, eu consigo ver essa vida de intimidade, eu consigo ver essa vida de perdão. Quando eu olho para Jesus, eu consigo ver Jesus denunciando o pecado. Certo dia chegou os fariseus com uma mulher e disse: Senhor, pela lei, a mulher que fosse pegada em adultério teria que ser apedrejada. E eu imagino que aqueles fariseus estavam tudo, cada um com uma pedra desse tamanho na mão, né? Jesus estava escrevendo, né, cabeça baixa, escrevendo, e disse: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que eles foram saindo, e não ficou nenhum, apenas a mulher. Jesus, acredito eu, que olhando para ela disse: vai e não peques mais. Agora olha aqui, como igreja nós precisamos denunciar o pecado nesses dias. Marido, você precisa denunciar o pecado da sua mulher. Esposa, você precisa denunciar o pecado do seu esposo. Líder, você precisa denunciar o pecado do seu discípulo. Você precisa dizer: meu irmão, esse caminho não é um caminho de Deus. Meu irmão, isso que você está fazendo é pecado. Meu irmão, essa atitude sua vai te levar para um abismo. Meu irmão, essa atitude sua é uma atitude inconveniente. Nesses dias nós precisamos denunciar o pecado. Pai, não tenha medo. Mãe, não tenha medo. Fale na vida do seu filho. Fale na vida da sua filha. Não seja passivo, não seja passiva. Denuncie o pecado. Fala na vida desse menino. Fala na vida desse bonitinho. Disciplina o bonitinho, senão ele vai virar um monstrinho. Essa é uma frase minha, pode copiar. Fale. Temos que falar. A Bíblia nos dá base para isso. E às vezes nós estamos convivendo. Às vezes nós estamos convivendo com o pecado. E nós não falamos. Não falamos por quê? Porque muitas vezes nós temos medo. E o pecado é um abismo, que chama outro abismo, que gera morte. Por isso tem muitas pessoas morrendo, mesmo dentro da igreja. E às vezes nós olhamos e falamos assim: mas o que aconteceu? Meu irmão, 99,9% é pecado. Então nós precisamos ter essa disposição para falar. Nós precisamos ter essa fé para falar: meu irmão, isso é pecado. Se você está numa rodinha onde tem más conversações, seja você o João Batista. Não seja uma Maria, vai com as outras, que concorda com tudo, que até dá uma risadinha. Oh, não seja Maria, vai com as outras. Seja Natan, seja profeta nesse tempo, seja João Batista. Nem que você venha perder a sua cabeça, mas perca a cabeça edificando a igreja do Senhor. E às vezes nós somos coniventes. Ah, que gracinha. Oh, sai. Hã? Então é isso. Jesus, ele tinha determinação para cumprir o propósito supremo.
Jesus estava determinado a chegar à cruz. Pedro um dia quis barrar. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, esse negócio de ir para Jerusalém, ir para a cruz, ser crucificado, morrer, Jesus, tenha dó de ti mesmo. Jesus chegou para ele e disse: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas da carne. Se levante nesses dias para cumprir o propósito. Jesus estava determinado a cumprir o propósito. E por último, em último lugar, para a gente encerrar, é uma vida de obediência. Uma vida de obediência para que nós possamos ser cristãos mais que vencedores, que cumprem o propósito. Isso aqui é algo tremendo. E mais uma vez eu olho para Jesus. Aquele texto de Filipenses que diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus ele foi esse servo obediente. Mas o texto que eu quero usar está em Atos. Abra aí comigo em Atos 1, versículo 14. Esse versículo aqui, ele é a obediência da igreja primitiva, que diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Esse texto aqui, quando você lê ele, você olha e veja a obediência daqueles que receberam o sobrenatural de Deus. No texto aqui no capítulo 1, versículo 4, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Eles obedeceram. Se você quer o sobrenatural de Deus na sua vida, viva uma vida de obediência, meu filho. Se você quer o sobrenatural de Deus na sua vida, obedeça os princípios da palavra de Deus. Obedeça a palavra. Tente ao máximo ser um cristão obediente, como a igreja primitiva vivia. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, eles trabalhavam, porque perseverar é trabalhar. Eles perseveravam, eles insistiam em perseverar nos princípios que havia estabelecido sobre as suas vidas. Se nós queremos o sobrenatural de Deus nesses dias, se nós queremos cumprir o propósito que Deus tem para nós, nós também precisamos viver esta vida de obediência nesses dias. Precisamos obedecer a sua palavra, obedecer os nossos líderes. Se o seu líder te trouxe uma palavra, meu querido, obedeça, porque vai ser bênção sobre a sua vida. E eu tenho visto aqui na igreja tantas pessoas que têm sido abençoadas porque obedeceram. Não estou falando daquela obediência que não está alinhada com a palavra de Deus. Estou falando de uma obediência que está alinhada com a palavra e com Deus. Se você tem uma palavra sobre a sua vida, obedeça. Se é um desafio que o seu líder colocou para você, obedeça, porque na obediência há bênção. Na obediência há bênção. Nesses dias eu fiquei imaginando lá em casa. Eu fiquei pensando numa cena que eu vi aqui. Eu falei: meu Deus, se isso acontece na igreja, se isso acontece numa palavra minha, eu fico imaginando na rua, eu fico imaginando em casa, eu fico imaginando no trabalho. No dia do batismo, organizamos aqui todas as coisas, colocamos diácono ali, conversamos: olha, quem quer tirar uma foto, você que é parente ou discipulador, vai para a esquerda, porque na hora que o seu parente ou o seu discípulo for batizar, você pode vir aqui, um a um, para você tirar uma foto dele.
E eu disse assim: olha, não vem para o corredor, por favor, porque você vem para o corredor, você fecha a passagem, as pessoas não veem e elas vão embora. Irmãos, depois me falaram que quando eu terminei de falar, um irmão chegou e disse: pode passar aqui. E o diácono disse: não. E o outro é diácono também. E ele rompeu e passou assim mesmo. Aí eu estava ali olhando o movimento, o povo batizando. Um irmão passou lá também no cantinho, veio aqui e disse assim: posso ir lá tirar uma foto? Eu olhei para ele, eu pensei: eu pego ele, eu dou uma direita nele, eu dou uma rasteira, porque Jesus dava uma nas costelas dos discípulos. Aí eu olhei e eu disse para os irmãos: irmãos, não vão embora, porque esse momento é muito especial. Esse momento é muito precioso, são vidas que estão descendo as águas, isso é de grande valor, há uma festa no céu. Aí eu olho para cá, os irmãos indo embora. E eu pensei comigo lá em casa: agora eu estou entendendo por que a igreja não é abençoada, porque a igreja é desobediente. Os irmãos são desobedientes. Os irmãos são irreverentes. Os irmãos não respeitam a palavra do líder. E aí quando eu olhei, aquele corredor ali estava cheio, irmãos, cheio de gente desobediente. E eu olhando de cá, e eu falando: meu Deus, eu não acredito. E aí eu lá em casa, né, aqui, lá em casa eu pensando assim: nossa, será como eles são no trânsito? Eu falei: nossa, será como eles são lá na casa deles? Eu falei: meu Deus, será como eles são dentro do ônibus, lá no trabalho deles? Meu Deus, será como que é o dia a dia deles? Aí eu entendi agora: vocês são tiradores de oferta, dizimam, ofertam, mas não são abençoados porque são desobedientes. Não alcançam as promessas de Deus porque são desobedientes, são cristãos desobedientes. Ô meu irmão, nós estamos aqui porque nós cremos em um Deus, porque nós cremos nesta palavra. E se isso não tornar algo prático nas nossas vidas, nós vamos perder o nosso tempo. Aquilo que eu ouço aqui tem que se tornar algo prático na minha vida. Você está me entendendo? Então, por favor, no dia do batismo, não venha para frente nem vá embora, porque senão você está em desobediente, ô cabeção. Eu não queria falar isso, mas eu falei. Eu espero que você mude. Eu espero que você tenha atitude. Que você não fica fazendo de conta que ouviu, mas não ouviu. Ah, eu não entendi direito. Ah, vai orar, irmão. Vai vigiar. Não entendi direito. O que o senhor falou mesmo? Falei isso, rapaz. Deixa eu passar o balso para me encerrar esse culto bem agora. Porque o sucesso de um pastor é terminar a palavra bem. Quantos me entendem? Então Deus quer manifestar a sua glória nesses dias. Noé obedeceu. 100 anos fazendo uma arca, e as pessoas chegando para ele, dizendo: para que isso? De repente, depois de muito tempo, caiu água, inundou tudo, e ele foi salvo, porque ele obedeceu a palavra. Isaac obedeceu, o Senhor disse para ele: olha, Isaac, não sai dessa terra, fica aqui.
Isaac ficou naquela terra, semeou, e a Bíblia diz que naquele ano ele colheu a 100 por um, por causa da obediência dele. Jonas obedeceu, não na primeira, mas na segunda. Jonas fala daquele crente que desobedece, mas depois obedece. Meu filho, é melhor você ser Jonas então. Eu prefiro que você seja Jonas. Você vai, cai na barriga do peixe, fica lá agonizando, mas obedece. Por causa da obediência de Jonas, uma cidade com aproximadamente 120 mil pessoas foram salvas da ira de Deus. A viúva de Serepta obedeceu. O profeta chegou para ela e disse assim: vai, minha filha, faz um bolo para mim. E ela só tinha um pouquinho de farinha, ela só tinha um pouquinho de azeite. Ela já estava ali catando cavaco para preparar a sua última comida, para ela e os seus filhos comerem e morrer. Mas ela foi, obedeceu, ela fez o bolo, deu para o profeta. E a palavra diz que da farinha, que da panela a farinha não cessou, da botija o azeite não parou. Ela experimentou o sobrenatural de Deus. Filipe obedeceu. Veio o Espírito Santo, diz: vai para o deserto. Ele foi para o deserto, chegou no deserto, tinha uma carruagem correndo, e ele teve que correr. E ele correu, e ele conseguiu alcançar. Tinha um eunuco lendo ali, e ele não estava entendendo. E ele disse: sobe, Filipe. Filipe subiu, pregou para ele. Logo tinha um poço de água. Ele pegou, batizou o eunuco, e aquele eunuco foi. E a história diz que através daquele eunuco, a palavra entrou na Etiópia, e milhares de pessoas foram salvas por causa da obediência de um homem. Paulo obedeceu o chamado de ir para Roma. Ir para Roma era a mesma coisa de ir para o Iraque hoje, meu filho. Mas ele obedeceu, e por onde ele passava, Deus ia usando ele. Deus ia fazendo através da vida dele. E por fim, Jesus no Getsêmani fez a vontade do Pai. E eu peço para você ficar de pé, e eu pergunto para você: em que área você necessita do sobrenatural de Deus em 2016? Em que área você precisa? Olha aqui para mim. Em que área você precisa do sobrenatural de Deus em 2016? Entra pelo caminho da obediência. Talvez é na sua vida espiritual, talvez é na sua família, talvez é nas suas finanças. Eu creio que Deus fará sobremaneira. Você crê nisso? São 4 características de um cristão vencedor que vai cumprir o propósito de Deus. Será que a gente consegue lembrar das 4 características? Vive pela fé e vive pela graça e opera por meio da graça. Segunda, já esqueceram? Olhando para Jesus. Terceira, quarta, sobrenatural de Deus. Quantos querem isso para a sua vida? Então ore comigo nesta noite. Ore comigo nesta noite.